Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionado a suicídios, violência, vícios e comportamento de alto risco apontam para esta assombrosa verdade: para os soldados servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, as Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Craig Bryan, psicólogo da Universidade do Texas especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na Força Aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos a uma lógica contraditória: treinamos nossos combatentes para usar a violência e a agressão controladas, para suprimir reações emocionais fortes diante da adversidade, para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Bryan explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combate de nossas forças armadas. E alertou para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio das lentes do par viking ou vítima. Os soldados em serviço são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar ao seu extremo nas Forças Armadas, porém. Se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. O mesmo acontece nas empresas, quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados na dinâmica do ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, têm resultados que não são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídios entre advogados é 4 vezes maior que a da população em geral. Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos de depressão e abuso de substâncias entre advogados atribuíram o alto índice de suicídio na categoria ao perfeccionismo e à necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. E essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também. Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataque ou tratados de forma injusta. Com essas lentes só há 2 posicionamentos possíveis: exercer poder sobre algo ou alguém ou se sentir impotente. Nas entrevistas ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles, vikings. Reduzir nossas opções de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para transformação e mudança significativa. Viver com ousadia, redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta: como você define o sucesso? Acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma, mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças, e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação, não é vitória.
O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima, e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha, o que está abastecendo o medo do ganhar ou perder. Todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, White and Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da organização aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, vão às consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha e por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio. Trauma e viver com ousadia. Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas, em combate, por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos mais igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra um vício ou serem capazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não o são. Depois de pesquisar a vergonha por 6 anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com a maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os 4 elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima como mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível, ou mesmo fatal, escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma, e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como um item a ser riscado da lista de tarefas. E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. Os escudos da superexposição. Vejo 2 maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que chamo de holofote, e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre os mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. O escudo holofote. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem, muitas vezes, aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar,
Como uma medida da tolerância em um relacionamento, eu lhe revelo isto e você não vai embora, ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada.